Agora, nossa série especial, a América Latina se aproveitou bastante dos financiamentos do BNDES. O dinheiro brasileiro ajudou a aquecer a economia de pelo menos 8 países. A nossa equipe, formada pelos jornalistas Lúcio Sturme, Rosana Teixeira e o repórter cinematográfico Edgar Luqueta, mostra que, no Peru, as empreiteiras brasileiras também estão envolvidas em escândalos de corrupção. Um país indignado com um escândalo de corrupção. Ex-presidentes em maus lençóis, com amizades comprometedoras. 3 gobiernos consecutivos. Nuestro amigo Marcelo Odebrecht, a cuyo padre tuve ocasión de conocer cuando inauguramos la primera etapa de Chavimochica ya en 1990. O Peru vive hoje situação parecida com a do Brasil. Denúncias de superfaturamento em obras públicas e suspeitas de pagamento de propina a autoridades. No centro do escândalo estão as relações do governo peruano com as empreiteiras brasileiras. As construtoras brasileiras são responsáveis por 20 obras públicas em andamento no país. Algumas delas financiadas por dinheiro brasileiro do BNDES. 400 milhões de dólares, ou quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, é o total destinado pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento para financiar projetos de engenharia no Peru. Obras grandiosas como esta usina hidrelétrica construída no alto da Cordilheira dos Andes. Um vídeo da própria construtora exalta a façanha da engenharia brasileira. A central elétrica, que fica a 400 quilômetros da capital, tem capacidade para fornecer 6% de toda a energia consumida no país. A construção começou em 2011. Foi erguida seguindo rigorosos critérios de proteção ao meio ambiente. Tudo graças à ajuda do dinheiro brasileiro do BNDES. Quem chega em Lima e sai para conhecer os cartões postais da cidade, encontra essa vista maravilhosa. E daqui de cima já é possível enxergar obra brasileira no Peru. O prolongamento da Avenida Beira-Mar na capital é uma das obras com participação da Odebrecht. Assim como a construção desta autopista na saída de Lima para a região central do país. Este prédio, num dos melhores bairros de Lima, está no centro das investigações do Ministério Público peruano. Aqui fica a sede da construtora Odebrecht no Peru. A empresa brasileira é suspeita de ter pago propina para vencer licitações de obras públicas no país. Um ex-funcionário do metrô de Lima, encarregado das licitações, foi preso em janeiro. Ele é suspeito de ter recebido 500 mil dólares em propina no exterior para favorecer a construtora brasileira. Em fevereiro, foi a vez do ex-presidente Alejandro Toledo, que governou o Peru de 2001 a 2006. Ele teve a prisão decretada por suspeita de receber 20 milhões de dólares em propina em uma outra mega obra da Odebrecht no país. A construção da rodovia interoceânica, que liga o Oceano Pacífico ao Brasil. Um projeto de 4 bilhões e meio de dólares. Toledo está nos Estados Unidos e a justiça peruana já pediu a extradição. São tantos indícios e acusações que até este monumento no alto da capital, um presente dado pela Odebrecht ao ex-presidente Alan Garcia, virou símbolo das relações suspeitas entre as autoridades e as empreiteiras. Aqui na base do monumento, a população peruana deixou um recado para a construtora brasileira. Fora Odebrecht.
Este ex-congressista, que presidiu a comissão que investigou os negócios das empreiteiras brasileiras no Peru, diz que o Brasil exportou um esquema de corrupção para os países vizinhos. Exportar a corrupção, levar a imagem do Brasil como uma imagem totalmente negativa aos países latino-americanos tem que ser enfrentada. Creio que o Brasil, a justiça brasileira, tem que fazer o seu papel e não só ver o que se passa internamente, mas também o que aconteceu fora. O ex-deputado defende que seja feito um raio-x de todas as obras do país com participação brasileira, inclusive as que já estão prontas. É o caso desta estação de tratamento de água na região metropolitana de Lima. Uma obra de 314 milhões de dólares para abastecer 2 milhões de pessoas. A licitação foi vencida pela Camargo Correia em 2007. A promessa, construir a mais moderna estação de tratamento de água da América do Sul. 4 anos depois de pronta, a estação não consegue abastecer nem metade da população prevista no projeto. E pior, tem falhas na construção, como mostra esta reportagem da TV peruana. É normal que todas essas pedras estejam aqui, nesse lugar? Não, não é normal. Não deveria. Acá deveria estar limpo, com água. Com água. O BNDES exige que as obras financiadas pelo banco tenham percentuais de componentes brasileiros. O problema é fiscalizar projetos tão longe. A Procuradoria da República no Brasil está preocupada. Há sempre a suspeita de que isso torna uma situação propícia para conseguir realizar crimes com maior dificuldade à investigação. Então, esses são investimentos realizados no exterior, o que dificulta a investigação. Nós precisamos de uma cooperação internacional, não é tão simples. À medida que surgem indícios de irregularidades, o Ministério Público vem investigando investimentos feitos pelo BNDES para possibilitar serviços de engenharia e infraestrutura em outros países. Receber empréstimos do BNDES é um ótimo negócio, porque as taxas de juros são muito mais baixas do que as praticadas no mercado. Algumas entre 2% e 13,5% Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com a caixa preta do BNDES. É o bolso do brasileiro. A nossa série especial mostra hoje a República Dominicana, que recebeu nos últimos anos diversas obras de infraestrutura. Boa parte dessas construções foi feita com financiamentos do para Banco criar Nacional de novas vagas no exterior. Enquanto no Brasil, a fila do desemprego só aumenta. Repórteres Lúcio Sturm e Edgar Luqueta investigaram o empréstimo de dinheiro brasileiro para gerar emprego, riqueza e desenvolvimento longe daqui, lá no Caribe. Uma multidão nas ruas marchando contra o governo. Cartazes exigindo investigação rigorosa e o fim da corrupção e da impunidade. As cenas vistas na República Dominicana em janeiro deste ano lembram os protestos no Brasil contra o governo Dilma Rousseff. Pode ser difícil de acreditar, mas tanto aqui quanto lá, as manifestações populares têm uma forte ligação. No centro dos escândalos de corrupção estão as mesmas construtoras brasileiras e o dinheiro que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, empresta para obras de engenharia em outros países. Que se identifiquem os sobornados. Funcionários, políticos, empresários, quem seja. Distrito Colonial de Santo Domingo, capital da República Dominicana. É o lugar onde Cristóvão Colombo aportou quando descobriu a América. 500 anos depois, foram as construtoras brasileiras que encontraram aqui uma terra de oportunidades. O país caribenho de águas quentes e cristalinas é um paraíso para turistas e também para empreiteiras. Tem muita obra por fazer e governo disposto a investir em infraestrutura.
As relações do ex-presidente Lula com Leonel Fernandes, que governou a República Dominicana por 8 anos, foram fundamentais para abrir as portas da ilha às construtoras brasileiras. De 2003 a 2015, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão foram responsáveis por 22 grandes projetos de obras públicas no país, todas com financiamento do BNDES. Os contratos somam quase 2,5 bilhões de dólares, ou seja, quase 8 bilhões de reais. Dinheiro brasileiro, que poderia ter sido investido no Brasil e gerado empregos para os brasileiros. A construtora Odebrecht abocanha a maior fatia do bolo. Ganhou 18 projetos de obras públicas, de energia a transportes, de saneamento à mobilidade urbana, na capital, no interior e até na praia. Aquela é a maior obra em construção hoje na República Dominicana, a usina termoelétrica de Punta Catalina. Um projeto de 2 bilhões de dólares. Uma das empresas envolvidas na construção é brasileira, a Odebrecht. Um mega projeto na praia de Nizal, iniciado em 2009. Uma usina movida a carvão, com capacidade para fornecer energia a dezenas de cidades. Gerou mais de 7 mil empregos até hoje. A construtora baiana venceu a licitação para fazer 1/3 da obra. Pagamento feito pelo governo dominicano via financiamento do BNDES. Para Antônio Almonte, parlamentar da oposição, tudo isso só foi possível graças às relações políticas. A técnica utilizada pela Odebrecht, a princípio, foi o aliciamento de funcionários, pagando-lhes suborno e depois, sobretudo, nos últimos 6, 7 anos, a influência e a participação direta do ex-presidente Lula conosco foi muito grande. A influência e a participação direta do ex-presidente Lula para nós ha sido muito grande. A partir dos governos Lula e Dilma, os financiamentos do BNDES impulsionaram a Odebrecht mundo afora. A situação muda quando a própria Odebrecht assume na justiça americana ter pago quase 800 milhões de dólares de propina em 12 países, incluindo a República Dominicana. Agora, a obra da usina entrou na mira da polícia e da imprensa. La República Dominicana ha sido señalada por la constructora brasileña. Com as denúncias contra a Odebrecht, praticamente todas as obras da empreiteira no país estão sob suspeita. E a lista é longa. A maioria já foi concluída. Esta é a principal estrada da República Dominicana. Liga a capital à região turística de Punta Cana, no leste da ilha. A ampliação e modernização desta rodovia foi mais uma obra da Odebrecht por aqui, com financiamento de dinheiro brasileiro. São 250 quilômetros de asfalto numa região de natureza exuberante. No site da construtora, a obra, inaugurada em 2012, é classificada como a mais importante para a indústria do turismo dominicano. Esta outra estrada de 150 quilômetros, ligando Sabana de la Mar a Bávaro, também em região turística, custou 185 milhões de dólares, ou 570 milhões de reais. Saiu do papel por meio da mesma engenharia financeira. Construção Odebrecht, financiamento BNDES. Quando a gente circula por Santo Domingo, a coisa mais fácil é encontrar obras feitas pela Odebrecht. Esta autopista, que funciona como um anel viário da capital, é mais um legado da construtora brasileira por aqui. 20 quilômetros de pista, 4 viadutos, milhares de carros por dia. A autopista ficou pronta em 2013 e custou 49 milhões de dólares, 151 milhões de reais. O diretor desta ONG, que combate a corrupção na República Dominicana, acha que a Odebrecht deveria ser expulsa do país. Esta empresa
Essa empresa internacionalizou a corrupção e, sobretudo, colocou mecanismos muito sofisticados para poder manter uma estrutura que pudesse operar em outros países, no caso, a República Dominicana, durante mais de 10 anos em 3 governos diferentes. Em 3 governos diferentes. Outra obra sob investigação é esta represa construída pela Andrade Gutierrez para abastecer produtores rurais da região oeste do país. Uma obra de 250 milhões de dólares, 780 milhões de reais. A barragem, também financiada pelo BNDES, foi inaugurada no ano passado pelo atual presidente Danilo Medina. Que venha o setor externo. Danilo Medina está no 2º mandato. As 2 campanhas eleitorais vitoriosas foram dirigidas por um publicitário bastante conhecido no Brasil, João Santana, o mesmo marqueteiro dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Santana e a mulher Mônica Moura tiveram a prisão decretada pela Operação Lava Jato justamente quando estavam na República Dominicana. Voltaram ao Brasil, ficaram 6 meses presos. Admitiram ter recebido pagamento de Caixa 2 da Odebrecht no exterior, por campanha eleitoral feita no Brasil. Os 2 pagaram fiança de 31 milhões de reais e agora negociam um acordo de delação premiada. No país caribenho, a suspeita é que o mesmo esquema de corrupção investigado no Brasil tenha se repetido, inclusive com os mesmos personagens e as mesmas empresas. Esse aqui é um exemplo de que para as construtoras brasileiras, o clima nesta ilha caribenha mudou e muito. São dominicanos assinando um livro, um manifesto contra a corrupção e a impunidade. Os ativistas já coletaram 300 mil assinaturas nas principais cidades do país. Querem investigações independentes e punição aos corruptos. Estamos exigindo como cidadãos que se tornem públicos os nomes dos corruptos, que devolvam o dinheiro roubado e que sejam condenados, que se cumpra a lei. Com os 8 bilhões de reais financiados pelo BNDES na República Dominicana, daria para investir muito em saúde. Para equipar um leito de UTI, precisamos de cama, respirador, monitor e outros equipamentos. Tudo isso sairia por 90 mil reais. Veja só então a conta final. Com os 8 bilhões, seria possível instalar 88 mil novos leitos de UTI no Brasil. É só uma comparação, já que não se pode voltar atrás. É chocante porque envolve cifras milionárias, mas necessária para que se saiba onde foi parar parte do dinheiro dos brasileiros.